Se você gosta de Boeing 747, eu tenho uma notícia muito especial. Eu vou fazer, acho que 3 vídeos sobre esse modelo. Nessa sequência, hoje são os tipos de Boeing 747 que existem, mas não os especiais, são os tipos, o 747-100, o SUD, o M, o Kombi, e cara, vai estar muito legal. Você vai ver que tem 747 para um balalho, porque não pode falar palavrão no YouTube aqui. Então roda a vinheta e vamos assistir 747. Vamos lá, 747-100 foram justamente, claro, os primeiros a serem construídos com 6 janelas no andar superior para acomodar as áreas de estar, 3 de um lado, 3 do outro. Mais tarde, quando as companhias aéreas começaram a utilizar o andar superior para assentos de primeira classe, em vez de um lounge, a Boeing ofereceu um deck superior com 10 janelas. Alguns 747-100 foram adaptados para essa nova configuração. 100B, uma versão diferenciada da versão 100, possui um projeto um pouco mais robusto em questão de estrutura e chassi, até como o peso máximo de decolagem de 340 mil quilos. O primeiro 100B foi entregue à Iran Air e à Saudia, hoje é Saudi Arabian Airlines. O 100F é a versão cargueira do 100, que pode levar até 65 toneladas, com um peso máximo de decolagem de 333 toneladas, contra 340 da versão de passageiros. A versão 100SR é muito interessante, que ela foi pedido das companhias aéreas japonesas. Então a Boeing desenvolveu lá o Short Range, é um 747-100 com alcance curto, né? Short Range. Ele tem uma capacidade mais baixa de combustível, 20% a menos que a versão 100, mas pode transportar mais pessoas, 498 em várias versões, ou até mais de 550 pessoas nos outros modelos, outras variações aí de configuração. O SR também tem uma estrutura diferenciada para acomodar esse estresse adicional de muito pouso e decolagem, diferente dos 100, e entrou em operação em 1973 com a Japan Airlines. Também foram criadas aí a 100BSR, que também é aquele deck superior esticado, ou seja, para acomodar mais passageiros. Essa modificação foi conhecida como SUD, e tradução aí literal seria deck superior esticado. A All Nippon Airways, também do Japão, usou muito esses aviões em rotas domésticas aí, configurados aí mais ou menos para 450 passageiros, e acredite, usou até 2006, ou seja, um 747-100 foi usado aí até o ano de 2100. Já a Japan Airlines metia 563 passageiros também até o mesmo ano. O 747SP de Special Performance veio numa ideia da Pan Am e da Iran Air, que buscavam um avião de alta capacidade com alcance suficiente para cobrir algumas rotas aí entre New York e o Oriente Médio, e Tehran e também New York, planejado pela Iran Air. A rota foi lançada e naquela época foi o voo comercial mais longo sem escalas do mundo. O 747SP ele tem 14,7 metros menor que o 747-100. A grande curiosidade é que apenas o 747-8 e o SP são os aviões com menor fuselagem, ou seja, todos os outros modelos de 747 eles têm o mesmo comprimento. Isso é um dado que nem eu sabia antes da pesquisa, curioso, né? Só que apenas 45 do modelo SP foram produzidos, e sim é possível encontrar alguns voando aí, especialmente em configuração executiva. O 747-200 ele tem os motores mais potentes que o 100, pode decolar mais pesado e voar mais longe. No começo também usaram apenas 3 janelas no deck superior, coisa que eu também não sabia, mas a grande maioria tinha 10 janelas, geralmente para comportar a primeira classe lá no deck superior. A versão 200B é uma versão melhorada da 200, com mais capacidade de combustível e motores mais potentes. Entrou em serviço em 1971. Tem um alcance carregado aí de 12.700 km contra apenas 8.500 da versão 100. Espero que nós vamos chegar na 400 lá para ver essa grande diferença. Ele pode ser equipado com ou sem uma porta de carga lateral. Interessante que entrou em serviço em 72 pela Lufthansa da Alemanha. Já o 200C, o C de Convertible, é uma versão que pode ser convertida rapidamente entre passageiros e cargueiros, ou usar uma versão mista, com carga e passageiros no mesmo voo.
Os assentos são removíveis e o modelo tem uma porta de carga no nariz que se abre. É bem bacana. A versão 200F é a versão de carga mesmo do 747-200, que pode comportar aí até 112 toneladas, praticamente o dobro da versão 100, que levava apenas 65 toneladas. Já o 200M é uma versão combinada que tem uma porta lateral e pode transportar carga na seção traseira. Tem uma divisória que separa a área de carga da versão de passageiros, com os passageiros ali na frente. Leva aí até 238 passageiros numa configuração de 3 classes se a carga for transportada no avião. Também é conhecido como a versão 200 Kombi. Ela é diferente da 200C. Esse é propriamente Kombi. A 200C não. A 200C você pode tirar entre carga e passageiros rapidamente. Assim como no 100, essa versão 200M tem uma modificação no deck superior, podendo ser a versão 200 Sud, que é aquela estendidão que parece até um 747-400, mas é fácil de identificar porque ele não vai ter winglet. Um total de 10 747-200 foram convertidos para então a KLM. A UTA French Airlines também teve 2 desses aviões convertidos aí para a versão Sud. Isso que eu estou falando agora no final da versão Sud. O 300 entrou em operação em 1983 e foi o primeiro a integrar as novas mudanças tecnológicas aí mais avançadas para o 747. Foi praticamente 13 anos depois do seu lançamento. Além do deck superior estendido, os motores foram melhorados com consumo bastante reduzido aí de 25% de combustível por passageiro. Além disso, aumentou a capacidade em 10% em número de passageiros ao colocar uma escada reta, pois os modelos anteriores tinham uma escada em forma de espiral e isso consumia espaço dentro do avião. A Boeing entregou 81 apenas 747-300 em configurações de passageiros. A primeira a operar, no caso, foi a Swiss Air, lá da Suíça, e o 300 começou a voar pela primeira vez em 82. Dessas 81 aeronaves entregues, 56 foram para uso de passageiros e algumas para versões de carga. Logo, ele foi substituído pelo 747-400 em 85, com muito mais tecnologia, e a Boeing não parava de evoluir. O último 300 foi entregue para a Sabena. O 300SR era uma versão de curto alcance, igual aquela 100SR, para atender, claro, o mercado japonês, e a Japan Airlines colocou aí mais de 600 passageiros, principalmente na rota Okinawa-Tóquio. É muita gente. Porque o 300M ele tem uma capacidade de carga parecida com o 200M, com andar também superior esticado, para transportar mais passageiros. Agora, a versão mais popular ainda voando é a 747-400, que foi no primeiro voo em 1985. Em comparação ao 300, ele ganhou winglets, aquela dobrinha na asa que tem 1,80 m de altura, e um glass cockpit que eliminava finalmente o engenheiro de voo. Foi lançado para as companhias aéreas em 88 e voou pela primeira vez em abril do mesmo ano. Foi entregue para a Northwest Airlines, lá dos Estados Unidos. A produção da versão 400 para passageiros terminou em 2007. O último a encomendar foi a China Airlines. O último 747 construído foi o Bravo 18215, voando então pela China Airlines, o número 1358. Boeing 747. O 400F é o ACF de carga em inglês. Olha só, ele utiliza o design da fuselagem do 747-200F. Eu acho que essa nem você sabia. Bom, se você manja de aviação, sabe que o 400F não tem aquele deck estendido na parte de cima e voou pela primeira vez em 93 com a Cargolux, empresa que é muito conhecida aqui para o pessoal de Curitiba, que toda semana tem muito Cargolux. Entre as principais clientes aí temos a Atlas Air, a Cargolux, a China Airlines, a Korean, a Nippon, a Polar, a Singapore. É bem fácil de identificar ele, porque ele tem winglets e o andar superior ele é bem menor, ou seja, um 747-200 ali com winglets e novos motores, é claro, porque a versão 747-400M, a Kombi, teve também a sua versão de carga e passageiros. Ele ajuda as companhias aéreas a adaptarem seus aviões conforme a demanda em diferentes épocas do ano, ou seja, você consegue ali dividir entre carga e passageiro tudo ao mesmo tempo. 400D, o D de Domestic em inglês, ou seja, doméstico, é um avião de alta capacidade, adivinha para quem? É claro, para o mercado japonês.
É a mesma coisa praticamente das outras versões, podendo levar aí até 568 passageiros em duas classes, ou até, acredite, 660 pessoas em configuração de classe única. A grande diferença é que o 400D não tem winglets, permitindo um número maior de decolagens e aterrissagens, diminuindo aí a tensão entre as asas. Os benefícios para o winglet seriam mínimos nessas rotas curtas utilizadas no Japão. Voou pela primeira vez em 91 com a Japan Airlines e o último foi entregue ao Nippon em 1995. Apenas 19 dessa versão modificada foram construídas, claro, somente para o mercado japonês. O 400ER de Extended Range, ou seja, de alcance estendido, foi lançado em 2000 após um pedido da Qantas para 6 aeronaves. Esse foi o único pedido para a versão de passageiros. Ele pode voar até 805 km a mais do que a versão tradicional do 400 e pode levar mais de 6.800 kg de carga. Muito bom lá para Qantas, que fica na Austrália, bem longe, né? Precisa de mais alcance. 400ERF, no caso, é a versão Extended Range, mais de carga, né? ER de Extended Range e o F de carga, que foi lançado um ano depois, em 2001. Tem uma carga útil de 112 toneladas, são 10 toneladas a mais do que o 747-400 normal de carga e mais de 1.000 km de alcance. Então é uma versão bem legal aí, porque temos a versão 400BCF, que é a Boeing Converted Freighter, que é a versão convertida de carga da Boeing. É um programa de conversão que ela fez do 747-400 padrões para carga, lançada em 2004. Foi entregue para Cathay Pacific Cargo e entrou em operação já em 2005, ou seja, é um 747-400, todo estendido aquela parte de cima, bem grandão, e destinado à carga. O 747-8 foi anunciado em 2005, sendo a terceira geração dos Boeing 747 e também a maior delas, com 76 metros de comprimento. Tem a mesma tecnologia do 787 e é o modelo 747 mais silencioso de todos, mais econômico e mais ecologicamente correto do que as versões anteriores. Voou pela primeira vez em 2009 com a Korean Air. Mas ele não foi bem um fracasso. A proposta da Boeing nunca foi sair vendendo milhares desse modelo. São poucas as empresas que o utilizam como passageiros, e a versão de carga, que foi o carro-chefe de venda da Boeing desse modelo, inclusive tem na Lufthansa, que opera aqui no Brasil, e é justamente esse 747-8F, F de freighter, de carga. É um modelo popular, podendo transportar aí até 140 toneladas, ou seja, transporta mais carga que qualquer 747, e tem um custo operacional 16% menor que o 400F e pode voar mais longe. Já foram entregues aí mais de 150 desses aviões, tanto na versão de carga quanto na versão de passageiros. Ô louco, bicho, você viu que loucura, quanto tipo de Boeing 747 que existe, e talvez você nem sabia que existiam todas essas variantes aí. Semana que vem eu vou falar dos Boeing 747 especiais que existem, e você vai ver porque eles são especiais, eles nem são chamados de Boeing 747. Gostou? Joinha, sugestões aqui, aquela coisa que você já sabe, e até o próximo vídeo. Aquele abraço, tchau!